No ar, mais um programa Histórias e Conquistas. E hoje, para compartilhar com você, nós trouxemos a Juliana Pavan. Ela é diretora-geral da TV Panorama e também é apresentadora do programa Muito Mais com Ju Pavan. Não perca! Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Fiquei muito feliz com a sua disponibilidade. Muito obrigada pela sua participação. Ai, Larissa, eu que agradeço o convite. Fiquei bem feliz assim quando recebi o convite. E até peço desculpa porque daí tentando agendar, não, uma data, outra, esse aqui. É verdade, foi uma correria, mas conseguimos. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Aqui estou. Vamos desvendar um pouquinho da tua trajetória. Opa! Ju, hoje então você está à frente da TV Panorama, é apresentadora do Muito Mais, está com uns 3 anos, é isso? O Muito Mais está com 2 anos e 8 meses. Isso. Mas você sempre sonhou trabalhar com televisão? Sim. Sim? Eu sempre gostei de estar na frente das câmeras. Sério? Sempre. Inclusive, quando eu era mais nova, com 16 anos mais ou menos, eu fui para o Rio para participar de cursos de artes cênicas, porque eu queria essa parte de teatro, né, televisão, de atuar. E na época foi eu já digo uma luta diária, porque cada lugar que tinha um curso, alguma coisa, com algum diretor que vinha, lá eu incomodava meu pai e minha mãe. Ah, eu quero fazer curso não sei aonde. Ah, não sei o que. Tem em Blumenau. Ah, tem em Floripa. Ah, tem em Joinville. E lá ia a Juliana. E é um investimento, que tu não sabe se tu vai ter um retorno ou não. Sim. E na época, o retorno que eu digo assim, de alguém te chamar para fazer algum papel. E depois passaram uns 2 anos e eu estava num grupo liderado por uma agência de Porto Alegre e a gente foi para o Rio de Janeiro. Isso quantos anos você tinha? Isso eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Já bem focada? Total. Eu queria isso. Adorava. Nossa, meu sonho era fazer uma novela. E daí, na época que a gente foi, na época eu consegui tirar o DRT, que tinha que ter DRT para ter fala e não sei o quê. Só que quem vê pensa que é tudo muito fácil e não é. Não é nada, meu Deus. Aí na época estavam fazendo seleção para o seriado Sandy Júnior. Aí selecionaram algumas pessoas. Eu lembro que na época o Marcos Mion estava nesse grupo e hoje, né, olha, apresentador super conhecido, isso, aquilo. E muitas pessoas desistiram porque é um caminho muito difícil. Com certeza. E eu passei por situações lá que tipo eu não desejaria para ninguém. Então, tipo assim, tu receber a tua comissão, quer dizer, tu achar que vai receber a tua comissão por alguma participação como figurante e não vir para você. E eles prometerem te esquecerem, e tipo assim, você ter que acordar 4 horas da manhã para pegar a tal da perua, que era uma Kombi, para participar de uma seleção do seriado Quinto dos Infernos, que foi o que eu participei. E daí eu lá com o pessoal participando, aí tinha que dormir em banco de cimento na frente do Projac, achar que alguém vai te olhar e vai te chamar para participar. Tem que fazer tudo isso. Tudo isso. E assim, para tu não ter fala nenhuma, mas é o que tu quer, é o que tu queria. Isso na época, né? E daí tu começa a ver um monte de coisa que não é legal, isso, aquilo, enfim. Eu fiquei lá, acho que uma semana, mais ou menos. E eu vim embora. Eu e mais uma outra turma, a gente veio embora porque eu era muito nova e eu vi que estava sendo tudo muito difícil. E eu comecei a notar que, tipo, poxa, a gente fazia os trabalhos e não recebia. Eu ligava para minha mãe não entrou. Mas sabe? Tipo, começou a se frustrar. Totalmente. Daí eu falei, quer saber? Eu não quero mais isso, chega, eu não quero mais, acabou. E viemos embora. E daí meus pais ligaram tudo para vir, enfim. E eu fiquei um pouco frustrada em relação a isso. E também na época namorando, aí não queria deixar o namorado, aquela coisa toda, não sei o quê. E daí o que aconteceu? Anos depois surgiu a concessão da TV. E meu pai falou, já que tu quer trabalhar com televisão, vai ter uma televisão, só que tu vai trabalhar na parte administrativa. Eu, epa, como assim, né? Como é que é? Olha só como são as coisas. E daí eu entrei na TV, só que antes eu já tinha trabalhado em outros lugares, enfim, tive outro emprego, mas na TV foi assim que surgiu. E nesse meio tempo você teve outro trabalho? Eu trabalhei na rádio, foi bem difícil, porque eu saía para pedir emprego para as pessoas em Balneário com currículo que não tinha nada, porque imagina, eu tinha 16, 17 anos, não tinha nada, novinha. Aí eu ia pedir, daí todo mundo falava, a filha do Pavan não precisa trabalhar.
Ah, não sei o que, não precisa trabalhar. E eu fui numa loja de um conhecido do meu pai e ele falou, não, mas bem capaz, vai trabalhar. E eu fiquei tão triste com aquilo que eu cheguei em casa, eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar em algum lugar, eu não quero ficar parada. Sempre gostei muito de fazer alguma coisa, nunca de ficar parada. Dele, então tu vai fazer o seguinte, tu vai lá pro escritório do pai e vai começar a organizar todas as fotos, notícias, enfim, fazer a clipagem das campanhas dele, né? Aí eu comecei a fazer isso. E tinha uma outra pessoa também que fazia. E eu comecei a ver, eu comecei a aprender, enfim, eu falei, não, mas eu não quero fazer só isso, quero fazer mais coisa. Aí nós tínhamos a rádio, Natureza, eu desci e fazia, dividia o tempo. Daí lá na rádio eu etiquetava os CDs, os discos, né? Os CDs que tinha na época. Então eu comecei a fazer isso, só que eu queria mais, pra mim era pouca coisa, eu queria fazer algo a mais. Não chegou a fazer rádio mesmo, locução? Não. Apresentar o programa de etiquetando rádio. O CD, fazia isso. E a clipagem do meu pai. Só que eu queria trabalhar com mais pessoas, fazer mais coisas. Usar o potencial que tem. E daí quando surgiu a questão da concessão da TV, eu fui lá, conheci a obra, tudo, e fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, uma emissora de TV... Poxa, a gente vai ter, que legal, não sei o que, vamos fazer isso, aquilo. Pai, tu quer trabalhar? Então é você que vai tocar? Uau! Aí tu adorou a ideia. Sim, mas eu fiquei com medo. Quantos anos você tinha? Na época eu tinha 20 anos eu tinha. E a TV abriu quando eu tinha 21. É nova mesmo. E o que foi mais desafiador para você? Lidar com a gestão? Assim, você tocou toda a parte administrativa? Tá sendo isso? Hoje. Até hoje? Porque assim, na época eu não era casada, eu não tinha filho, eu não tinha um programa de TV, eu tinha só TV. Então era um pouco meio que divertido, eu achava assim, porque tinha uma outra pessoa me ajudando. Então eu ia fazer a faculdade, então eu aprendia mais ali dentro, né, na questão do trabalho, do financeiro, enfim. Então eu achava aquilo tudo muito legal, muito novo, muito novinha, né? E hoje eu me culpo muito por eu ter tido essa atitude de ser muito bobinha ali no início. Eu deveria ter agido de outra forma. Mas hoje eu digo que é um desafio diário, porque eu tenho uma filha para cuidar, eu tenho a minha casa, meu casamento, eu tenho um programa ao vivo diário, eu tenho a produção do casamento, eu tenho a TV. Graças a Deus eu tenho uma equipe muito bacana que me ajuda na administração, me ajuda muito bem. Só que eu gosto de cuidar de tudo. E isso é muito complicado. Difícil, imagino. O que é um grande desafio, assim? Qual que é a parte que você considera mais difícil de tudo isso? A questão financeira de qualquer empresa. Acho que é um desafio muito grande. Você manter a saúde financeira de uma empresa legal. Ainda mais nos tempos de hoje. Da TV, assim. Da TV não. Da parte financeira do país. Se você não tem uma saúde financeira boa na tua empresa... o que acontece? Você deixa de lado algumas coisas que você deveria aprimorar. A questão do pessoal, a questão de equipamento, né? Eu digo em questão de veículo de comunicação. Hoje os veículos de comunicação, televisão, eles batem de frente com as redes sociais. É verdade. E isso é um desafio muito grande para quem lidar com televisão. Por que eu digo a questão financeira? Porque hoje quando você vai tentar vender, eu não digo a questão financeira, minto, a questão comercial. Não financeira, a questão comercial é um desafio. Você tem que explicar por que investir numa televisão, não deixar de lado as redes sociais, porque a televisão também tem que investir nas redes sociais. Sim, né? A mídia compartilhada. Isso. Que se chama. Mas essa questão que eu digo hoje que é um desafio muito grande, você lutar para que as empresas, as pessoas divulguem ainda num canal de televisão, sendo que a gente tem hoje aí as redes sociais disponíveis para todo mundo o tempo todo. Acaba sendo um grande desafio. E como? E como apresentadora? É ao vivo o programa? É um desafio ter que me arrumar todo dia. Sério? Meu Deus! Cabelo, maquiagem? Isso me incomoda muito. Sério? Porque não dá tempo, às vezes dá. Tipo, quando eu lembro, eu chego para trabalhar às 7h30, por aí. E às vezes dá 11 horas, 11h30, eu lembro que eu tinha que fazer o cabelo, arrumar. E tinha mulher que tá cabelo arrumado, né? Aí a mulher é difícil, né? Meu Deus, aí com essa juba ainda comprida aqui, tá lavar tudo e secar, não sei o quê. E é você mesmo que faz? Não, às vezes sim. Ou às vezes tem a menina da recepção que me ajuda muito. Ufa. Lá dá-lhe trança no cabelo, né, pra disfarçar. Mas eu tenho um salão que é super parceiro, assim, do programa e que... Ai, pode me atender agora? Pode, vem. Daí o pessoal, sabe? Então eu tenho
essa Disponibilidade. disponibilidade. Mas tem semanas que eu não consigo descer num salão. Sim, porque você tem que cuidar da filha, enfim, e toda a questão da casa também, Eu né? aprendi a passar um delineador após o programa, coisa que eu não sabia. Porque eu não trabalhava maquiada. E como é que é fazer ao vivo o programa? Porque nós estávamos comentando aqui para o pessoal saber nos bastidores, eu achei bem interessante. Porque o programa gravado, né, ele é um pouco mais fácil. Eu acho que as pessoas se sentem mais à vontade. Pensam, nossa, eu posso errar e não tem problema. Pede pra fazer de novo. E pede para fazer de novo. Agora, ao vivo não tem isso. Não. Pede desculpa, eu peço desculpa. Quando você erra, você pede desculpa, né? Começa a rir, porque eu fico nervosa. E peço desculpa. Falo, ai, gente, desculpa, errei, volta tudo, tô viajando. Porque, assim, pra mim, eu às vezes faço alguns programas gravados em função de toda a minha rotina, que é muito corrida. Mas até o pessoal da TV fala, Ju, evita fazer programa gravado. Porque pra gravar eu demoro, tipo, 1 hora pra fazer um bloco. Porque eu erro, daí eu quero fazer de novo. Pra sair mais perfeito. E eu não sei, eu tô acostumada ali com ao vivo pela questão, assim, é um costume, né? Tudo é um costume. Não sei se daqui a um tempo eu terei que fazer somente gravado pela questão do tempo, que você pode escolher o horário, enfim. E até os convidados muitas vezes pedem, não tem como gravar? Não tem como fazer gravado? Mas, nossa, eu já fiz tanta coisa ao vivo, já caí, já solucei. Já caiu? Meu Deus. Capaz. Já. Isso já aconteceu comigo. Mas eu queria, né? Vai fazer o quê? Aí chama o tempo pro break e é isso. Não, tem que começar a rir. Na verdade, o legal do ao vivo é que tu não perde a autenticidade. Eu acho que as pessoas, elas entram muito em contato, né? Qualquer programa de TV, elas entram muito em contato com a pessoa que tu é. E não dá pra esconder isso. Né? E no ao vivo você tem que, principalmente, não dá mesmo. É assim, quem gostar assiste, quem não gostar, sinto muito. O problema é às vezes, tipo assim, tu tá com uma dor de cabeça, ou teve uma desavença, alguma coisa. Não tá afim de... Não tá afim, às vezes tá com a cara de choro, e as pessoas notam isso. É muito engraçado. Tem algumas vezes, assim, que tu tá lá apresentando, aí vem um recado da recepção. Ju, esses tempos veio assim, ó, Ju, melhora na maquiagem porque dá pra notar que tu chorou. A fulana ligou e mandou um beijo. Olha Falei, só. meu Deus. E eu tinha chorado mesmo. Aham. Aquilo ali acabou comigo. Eu falei, meu Deus, será que... Você continuou chorando? Não! Aí eu tive que falar, gente, eu tô com uma sinusite muito forte, não sei o quê, acho que não tô conseguindo dicionar, tive que inventar isso. Tem outras vezes, assim, eu recebo várias coisas, assim, às vezes, assim, a Ju não conseguiu fazer escova hoje no cabelo. E tu fica, ai meu Deus do céu, tipo, sabe? E o pessoal tem esse feedback. Eu acho legal, no início eu estranhava muito, mas agora eu acho bacana, porque eu vejo que as pessoas se interessam. Sim, claro. Assim como vem elogio, vem crítica também. Normal, normalíssimo. Isso é Juliana, normal. nós temos que dar um tempo pro break, daqui a pouquinho estamos de volta. Tá bom, então. Estamos de volta hoje conversando com a diretora-geral da TV Panorama, apresentadora do Muito Mais com Ju Pavan, Juliana Pavan. E nós estamos num bate-papo super interessante falando sobre a autenticidade do apresentador, principalmente quando o programa é ao vivo. E a Juliana me deixou escapar aqui que uma vez... Como é que foi, Juliana? Eu cheguei para trabalhar e lá no Cristo Luz tem a catraca para entrar. E eu tava toda atrasada, eu tinha descido para almoçar, aí, enfim, tinha alguma coisa para fazer, não me recordo o que era antes de subir, e o programa 1h30. E eu cheguei para estacionar, não tinha lugar para estacionar, eu tava toda atrasada, não sei o que, peguei e fui entrar correndo. E a catraca do Cris estava com problema e ela deu na minha coxa. E eu caí, toda arrumada, maquiada. E eu caí e fiquei com uma dor, gente, eu não conseguia andar. E os convidados lá esperando, já era 1h15. Aí um convidado chegou e me viu ali no chão caído, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu fazia. Ele me ajudou e eu fui pra TV mancando. E eu falei, eu acho que eu quebrei a perna, porque foi mas olha, uma pancada muito forte na coxa. Enfim, aí eu não conseguia colocar a calça. Nossa! Porque inchou a perna, inchou de uma forma assim, muito. E todo mundo na hora que quebrasse a perna, quebrou. Eu falei, não, só que me faltava, né? Aí tá, daí eu peguei e começou o programa e eu não podia mexer, comecei sentada. Aí todo mundo em casa me assistindo, tipo a minha mãe principalmente, já estranhou. Tipo, a Juliana, com cara de choro, sentada começando o programa, geralmente eu começo assim, aconteceu alguma coisa. E aí eu não conseguia mexer a perna e eu virava isso e aquilo. Aí eu fui me levantar
para receber o convidado e eu esqueci e forçou. Foi onde eu achei que eu tinha quebrado o fêmur. Nossa! Eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus. E comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo. Enfim, daí chamei o intervalo e comecei a chorar e não aguentava mais de dor. A dor era muito grande, muito, vocês não têm noção a dor que eu tava passando. Tanto que eu terminei o programa uns 10 minutos antes e fui fazer radiografia, porque eu achei que eu tinha quebrado a perna. E aí, os convidados todos, nossa, eu tava com um coach dele, queria tentar me acalmar, tinha uma psicóloga tentando me acalmar, aí tinha uma coreógrafa falando que tinha que colocar gelo, daí todo mundo perdeu até o foco das entrevistas e queriam me atender, enfim. E foi nesse dia, foi muito difícil, porque eu não podia deixar transparecer para as pessoas em casa, porque eu tinha um compromisso de estar ali. Alegrando as pessoas, né? Eu poderia muito bem falar, não, gente, olha, hoje o programa vai ser gravado, mas eu tinha acabado de anunciar nas redes sociais o que ia ter no programa. E eu fui, morrendo de dor, chorando, com uma cara assim insuportável, mas eu fui. Teve alguma entrevista muito especial que te marcou? José Serra. Com certeza. Ele estava em Balneário, eu fui ao encontro dele, porque foi logo no início, assim, a gente ia falar muito sobre os genéricos. E eu, na época, descobri que ele ia estar em Balneário, eu falei, meu Deus, pro meu pai, eu disse, pai, tenta colocar em contato com ele, porque, tipo assim, não foi ele que criou, mas ele foi na época dele, né? Sim. Então, tem que deixar para as pessoas bem claro, para as pessoas entenderem o que é o genérico ou não. Então, eu queria fazer uma matéria bem completa. E eu fui no restaurante onde ele estava e ele me concedeu uma entrevista, assim, muito bacana. Nossa, eu fiquei muito feliz. Foi uma pessoa especial. Foi. Eu tive várias, assim, mas ele, assim, foi muito bacana, meu Deus. Bacana, com certeza. Imagina. Uma grande experiência. E o meu pai, né, que eu já entrevistei 2 vezes. Aliás, o teu pai tá me devendo uma entrevista, hein? Olha, pronto. Já vou mandar um WhatsApp avisando. Manda um WhatsApp pra ele. Ju, o que você ganhou com o tempo, com relação, assim, a características pessoais? Quem que é a Ju hoje e quem, em detrimento, há 10 anos atrás? Eu sou mais paciente. Mais paciente? Não tanto. Porque eu não era nada paciente. Tipo assim, eu melhorei 30%. Pela questão de saber esperar. Mas, e também na questão do aprendizado. Gente, eu aprendi muita coisa. Eu falo de assuntos que eu jamais um dia na vida imaginei sentar e conversar. Tipo, sobre física quântica. Eu já tive que falar isso no programa. E vocês têm que dar uma estudada antes. E eu estudo todas as pautas, eu faço questão das pessoas me passarem com antecedência o que vai ser falado, para eu poder montar as perguntas. Sou eu que monto as perguntas. Às vezes o convidado manda, eu faço a introdução do assunto, porque eu quero entender aquilo que a pessoa vai falar. E fazer as perguntas que o pessoal de casa gostaria de fazer. Então, às vezes eu faço perguntas bobinhas, eu já digo assim, mas eu faço pergunta séria. E o entrevistado às vezes fala, meu Deus, Ju, que bom que tu perguntou isso, porque eu tenho certeza que tem gente que queria saber isso. E tu tem que perguntar. Tem que perguntar. Né? E já aconteceu de um entrevistado se sentir acuado, assim, com medo de falar? Já. De você colocar ele em saia justa? Não, em saia justa. Já me colocaram em saia justa. É? Aham. Já. E eu fiquei assim, meu Deus, a minha vontade era de sumir. Jogar lá de cima no Mas, deu de colocar em saia justa, não. Mas, assim, de ter entrevistado nervoso, não querendo responder, já aconteceu. E eu levantei, comecei a brincar, mexi no ombro. Ai, tá nervoso? Quer uma aguinha? Traz uma água aqui, brincando. Para deixar a situação um pouco mais contraída. Eu acho que na hora eu piorei um pouco a situação, porque, meu Deus, ele começou a suar muito. Mas eu chamei intervalo, melhorou, voltou e pronto. Tem essa válvula de escape. Chamar o intervalo e aí eu já passei por uma saia justa de não entender o que estava no roteiro. Eu tinha uma produtora, uma menina que me ajudava na produção, ela escreveu, só que ela colocou abreviado. E na hora de fazer o comentário, eu não entendi o que era aquele negócio. Aí eu não conseguia, sabe, falar direito sobre a situação. E aquilo me deixou muito mal, porque eu vi que foi uma entrevista que durou 6 minutos, uma coisa assim, uma coisa que era para durar 15, porque eu não conseguia entender o que estava escrito. E aquilo ali foi bem difícil. E às vezes acontece, porque é uma correria, tu não consegue conferir, aí tu chega na hora, pensa que vai dar tudo certo. Isso foi bem no início, tanto que depois, isso foi no 3º mês de programa, depois questão de tudo, antes de ir pro ar, eu olho, eu vejo, tanto que hoje quem produz o programa sou eu, então eu já sei o que vai falar. Fica mais fácil. E teve algum momento de superação na sua carreira? Assim, um momento difícil? Olha,
Acho que tá sendo. Esse atual? Acho que sim. Lidar com todas essas questões. Porque tem horas assim que às vezes todo mundo, né, tanto homem quanto mulher, passa por situações difíceis na vida, na questão pessoal, na questão profissional, enfim. Graças a Deus eu tenho ao meu lado pessoas assim que me ajudam muito na parte emocional, que me ajudam, né, enfim, na parte profissional também ali, meu Deus. Só que superar como é que eu posso dizer? Eu tenho que estar sempre bem ali na televisão. 1h30 da tarde eu tenho que estar sorrindo. Independente. Está caindo o mundo lá fora, eu tenho que estar ali. Mas existem coisas dentro de uma empresa que você tem que estar firme, forte, tomar uma atitude, fazer alguma coisa, enfim. Tem outras pessoas que dependem daquilo. E hoje em dia, ter esse jogo de cintura, de você não misturar dentro do estúdio o fora, para mim está sendo uma superação. Porque eu não consigo inventar uma Juliana. Tipo assim, eu tô triste, eu vou inventar que eu tô feliz. Eu não consigo. Tá bastante autêntica. Muito. Até a Ana Círico, apresentadora do jornal Hoje, ela foi por muito tempo produtora do programa, ela falava, Ju, você não consegue inventar. Tenta. A gente sabe que tu tá chateada, a gente sabe que tu tá brava, mas inventa. O pessoal de casa não pode saber disso. Eu falei, gente, mas como que eu vou fazer? Eu não consigo. Então esse, pelo que eu vejo, foi um dos seus maiores desafios. Conseguir realmente equilibrar a Juliana, que vem de fora do estúdio, com às vezes as frustrações, normal, para parar na frente da TV, agora é trabalho. Porque as pessoas em casa não têm culpa. Não tem culpa. Se tu tá com dor de cabeça, se tu tá com TPM, né? É verdade. Se você brigou com o marido, se você tá com problema com o funcionário, ninguém em casa quer saber. Todo mundo quer saber do assunto que tu vai levar naquela tarde. E eu tenho que levar da melhor maneira possível. Para fazer as pessoas entenderem a pauta escolhida. E se eu me coloquei à disposição da emissora para estar ali todas as tardes, ao vivo, então, se eu assumir esse desafio, faz parte. Eu tenho essa obrigação de estar toda a tarde bem, o início da tarde bem. Eu já vejo como uma obrigação, eu assumi isso. Faz parte do teu trabalho. Sim. Ju, o nosso programa é principalmente para empreendedores, né? E nós já falamos da importância das mídias compartilhadas, a questão das redes sociais, a televisão, hoje, essa concorrência que ela sofre com as redes sociais. Você falou que você ganhou mais paciência com o tempo. E eu queria saber de ti uma característica que você acha que uma pessoa precisa para superar e aproveitar esse período econômico que nós estamos vivendo. O que você acha que o empreendedor precisa para dar certo e para aproveitar mais as oportunidades? Ai, gente, acho que atitude. Ter mais atitude. Não esperar. Porque com tudo que está acontecendo, as coisas vão acontecendo, né? Tipo assim, se uns choram, outros estão vendendo lenço. Ótimo. Tá todo mundo aproveitando a situação. Uhum. Tem gente que está fechando as portas, né? Grandes empresas, a gente acompanha aí na mídia, grandes empresas fecharam as portas, porém tem aquelas pequenas empresas que hoje já estão se destacando. Eu levei alguns casos para o programa para a gente falar de pequenas empresas que hoje já estão se destacando aqui na região, enfim, e que eu acho que hoje a pessoa que quer aproveitar toda essa situação, a crise financeira que o país vive e que a gente não pode fugir, está todo mundo passando por essa situação, não pode ficar parado, tem que ir atrás, tem que se informar, tem que empreender, tem que inventar, não pode se acomodar. Não pode se acomodar. Não. Show de bola. Juliana, nós temos que terminar a nossa entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz mesmo de conhecer um pouquinho da tua trajetória. Obrigada, eu fiquei muito feliz, acho que eu falo muito. Imagina, tá ótimo. Meu marido e minha filha que dizem. Quero fazer um agradecimento especial também para as lojas Atrativa, aqui na Oswaldo Reis, 1540. Também para o curso de Estética da Univale, de Balneário Camboriú. Muito obrigada pela produção do meu make, do meu hair. E é como a Juliana nos disse, tem atitude para realizar todos os seus sonhos. Uma semana maravilhosa para vocês, fiquem com Deus. E semana que vem tem mais histórias e conquistas.